Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleanor e Park. 31. Eleanor. Apenas um dia de aula os separavam das férias de Natal. Eleanor faltou. Disse à mãe que estava passando mal. Park. Quando chegou ao ponto de ônibus naquela manhã, Park estava pronto para pedir desculpas. Mas Eleanor não estava lá, o que o fez ficar com bem menos vontade de se desculpar. E agora? Ele disse, olhando na direção da casa de Eleanor. Será que eles iriam terminar por causa disso? Será que ela ficaria 3 semanas sem falar com ele? Ele sabia que Eleanor não tinha culpa em não ter um telefone. Sabia também que a casa dela era uma espécie de fortaleza da solidão do super-homem, mas... Jesus! Essas coisas tornavam muito fácil que ela se desligasse de tudo sempre que tivesse vontade. Me desculpe, ele disse, para a casa dela, alto demais. Um cachorro começou a latir no quintal atrás dele. Desculpe, ele sussurrou para o cachorro. O ônibus dobrou a esquina e se aproximava do ponto. Park viu Tina na janela, olhando para ele. Me desculpe, ele pensou, sem olhar para trás. Eleanor. Com Rich fora de casa o dia todo, ela não teria de ficar no quarto, mas ficou mesmo assim. Era como um cãozinho que prefere permanecer dentro do canil. As pilhas do Walkman acabaram. Acabaram as coisas para ler. Ela tinha ficado tanto tempo ali, deitada na cama, que chegou a se sentir zonza quando teve de se levantar para o jantar de domingo. A mãe de Eleanor disse que ela teria que sair da cripta se quisesse comer alguma coisa. Eleanor sentou-se no chão da sala de estar ao lado de Mose. — Por que você está chorando? Ele perguntou. Mose estava segurando um burrito e o molho de feijão pingava em sua camiseta e no chão. Não estou chorando, disse Eleanor. Mose levantou o burrito até em cima de sua cabeça, abrindo a boca para pegar o que escorria. Tá sim. Ele olhou para Eleanor, então novamente para a TV. É porque você odeia o papai? Perguntou. Sim, respondeu Eleanor. Eleanor, sua mãe disse saindo da cozinha. Não, não, Eleanor disse a Mose, balançando a cabeça. Eu já disse que não estou chorando. Ela voltou para o quarto, subindo em sua cama e metendo a cara no travesseiro. Ninguém a seguiu para ver o que poderia estar errado com ela. Talvez sua mãe achasse que tinha perdido o direito de perguntar qualquer coisa depois de ter a mandado embora. Ou talvez ela nem ligasse mesmo. Eleanor deitou-se de costas e pegou o Walkman sem pilhas. Tirou a fita e segurou-a contra a luz, girando um dos rolos com a ponta do dedo e olhando para a letra de Park na etiqueta. Never Mind the Six Beatles. Músicas de que Eleanor deve gostar. Park pensava que ela poderia ter escrito aquelas coisas terríveis nos livros. E ele tinha ficado do lado de Tina, ao invés do lado dela. Da Tina. Eleanor fechou os olhos novamente e se lembrou da primeira vez que se beijaram. De como ela tinha inclinado sua cabeça um pouco para trás, de como tinha deixado a boca aberta, de como acreditou em Park quando ele disse que ela era especial. Park. Passado uma semana de férias, o pai de Park perguntou-lhe se ele tinha terminado com Eleanor. Mais ou menos, ele respondeu. Que pena, disse o pai. É mesmo? Bom, deve ser.
Você está parecendo um menino de 4 anos perdido no supermercado. Park suspirou. Não tem como conquistá-la de volta? Perguntou o pai. Não consigo nem falar com ela. É uma pena você não poder conversar com a sua mãe sobre isso. A única coisa que eu sei sobre conquistar uma menina é ficar bem de uniforme. Eleonor. Uma semana se passou e a mãe de Eleonor acordou antes mesmo do sol nascer. Você quer ir ao mercado comigo, Eleonor? Não, respondeu ela. Vamos lá, vou precisar de ajuda com as sacolas. A mãe de Eleonor caminhava rápido, tinha pernas longas, e Eleonor tinha que dar uns passos a mais para acompanhar seu ritmo. Estou com frio, disse Eleonor. Eu disse que você deveria ter colocado um chapéu. Sua mãe disse que ela deveria ter vestido meias também, mas elas ficavam ridículas com o tênis Vans de Eleonor. Caminharam por 40 minutos. Quando chegaram ao mercadinho, a mãe de Eleonor comprou um canudinho dormido de creme e um copinho de café, daqueles que custavam 20 centavos cada um. Eleonor colocou um pouco de adoçante e de chocolate em pó em seu café, indo então com a mãe em direção à seção das ofertas. A mãe de Eleonor tinha uma certa quedinha por ser a primeira pessoa a checar todas as caixas de cereais e latas amassadas. Depois das compras, as duas foram à loja de artigos usados. Goodway, e Eleonor encontrou uma pilha de revistas analog antigas e sentou-se no sofá, menos nojento da seção de móveis. Na hora de ir embora, a mãe veio por trás de Eleonor e enfiou um gorro incrivelmente feio em sua cabeça. Ótimo, disse Eleonor. Agora eu vou poder pegar piolho. Ela já se sentia melhor no caminho de volta para casa, o que provavelmente era o objetivo de todo esse pequeno passeio. Ainda estava frio, mas o céu estava coberto e a mãe de Eleonor cantarolava baixinho aquela música de Johnny Mitchell, que falava de palhaços e circos. Eleonor quase contou tudo a ela. Quase contou sobre Park e Tina e o ônibus e a briga, sobre o que aconteceu entre o quintal dos avós de Park e o trailer. Estava tudo ali, em sua garganta, prestes a explodir como uma bomba, ou saltar como um tigre sentado sob sua língua. Mantê-lo dentro da boca fez seus olhos lacrimejarem. As sacolas de plásticos, pesadas, cortaram suas mãos. Eleonor balançou a cabeça e engoliu o que tinha a dizer. Park passou de bicicleta pela casa dela repetidas vezes certo dia, até que não viu mais a caminhonete do padrasto e um dos irmãozinhos saiu para brincar na neve. Era o menino mais velho, cujo nome Park não lembrava. O menino disparou a subir os degraus muito nervoso quando Park parou em frente à casa de Eleonor. Ei, espere, disse ele. Por favor, ei! A sua irmã está em casa? Maisie? Não, Eleonor. Não vou contar, disse o menino correndo para dentro. Park embicou a bicicleta para frente e saiu pedalando. 32. Eleonor. A caixa de abacaxi chegou na véspera de Natal. Parecia até que Papai Noel aparecera em pessoa com um saco de brinquedos para cada um deles. Maisie e Ben já começaram a brigar pela caixa. Maisie a queria para guardar as Barbies. Ben não tinha nada para pôr lá dentro, mas Eleonor torceu para que ele ganhasse. Ben acabara de completar 12 anos e Rich disse que ele estava crescido demais para dividir um quarto com meninas e bebê. Então, trouxe um colchão e o colocou no porão. Ben passara a dormir lá com o cachorro e meio aos halteres de Rich. Na casa antiga, Ben não precisava descer ao porão, nem ao menos para colocar as roupas para lavar. Aquele era, pelo menos, seco e bem acabado. Ben tinha medo de rato e de morcego e aranha, e de qualquer coisa que se mexia quando apagavam as luzes.
Rich já gritara com ele 2 vezes por tentar dormir no topo da escada. O abacaxi veio com uma carta do tio e esposa. A mãe a leu primeiro e ficou toda chorosa. Ai, Eleanor, disse ela animada. Geoff quer que você vá lá, passar as férias de verão. Disse que tem um programa na universidade dele, um acampamento para alunos talentosos do ensino médio. Antes que Eleanor pudesse cogitar o que a ideia significava, St. Paul, um acampamento em que ninguém a conhecia, em que ninguém era parque. Rich começou a criticar. Não dá para mandá-la sozinha para Minnesota. Meu irmão vai estar lá. E o que ele entende sobre adolescentes? Você sabe que eu morei com ele quando estava no ensino médio. É, e ele te deixou ficar grávida. Ben estava deitado imóvel por cima da caixa de abacaxi, e Maisie lhe chutava as costas. Os dois gritavam muito. É só uma merda de caixa, Rich berrou. Se eu soubesse que vocês queriam ganhar caixas de Natal, teria economizado uma grana. Isso fez todos se calarem. Ninguém imaginava que o Rich compraria presentes de Natal. Eu devia fazer vocês esperarem até o Natal, disse ele. Mas não aguento mais essa cena. Ele meteu um cigarro na boca e calçou as botas. Ouviram a porta da caminhonete se abrir e então Rich voltou com um saco grande da Shopko. Começou a jogar caixas no chão. Mose, disse. Era um caminhão de controle remoto. Ben, um grande autorama. Maisie, por que você gosta de cantar? Rich tirou do saco um teclado eletrônico de verdade. Devia ser falsificado, mas mesmo assim, esse ele não largou no chão. Entregou-a para Maisie. E o Richzinho? Cadê o Richzinho? Tirando uma soneca, disse a mãe. Rich deu de ombros e jogou um ursinho no chão. O saco ficou vazio, enfim, e Eleanor sentiu um alívio gelado. Então Rich sacou a carteira e retirou uma nota. Aqui, Eleanor, venha pegar. Veja, se compra algumas roupas normais. Ela olhou para a mãe, parada na porta da cozinha branca, feito papel. Depois foi até ele aceitar o dinheiro, 50 pratas. Obrigada, disse Eleanor, o mais insensível que pôde. Foi então sentar-se no sofá. As crianças abriam seus presentes. Obrigado, pai, Mose ficava dizendo. Meu obrigado, pai. É, disse Rich. Não tem de quê. Não tem de quê. Isso é que é Natal. Rich passou o dia todo em casa para ver as crianças brincando com os brinquedos. Talvez o bar tivesse fechado por ser véspera de Natal. E Leonor foi para o quarto a fim de ficar longe dele. E para ficar longe do teclado novo de Maisie. Estava cansada de chorar pelo parque. Só queria vê-lo, mesmo que ele realmente pensasse que ela era uma psicopata pervertida que escrevia ameaças mal pontuadas para si mesma. Mesmo que ele realmente tivesse passado a infância beijando a Tina. Nada disso era ruim o bastante para fazer com que ela deixasse de querer ficar com ele. Ela imaginava quão ruim teria que ser para tanto. Talvez ela devesse ir até a casa de parque e fingir que nada acontecera. Talvez até o fizesse, se não fosse véspera de Natal. Incrível como Jesus nunca a ajudava. Mais tarde, a mãe dela entrou dizendo que ia comprar ingredientes para a ceia de Natal. Vou sair e olhar as crianças, disse Eleanor. O Rich quer que todo mundo vá, falou a mãe sorrindo. Em família. Mas, mãe, nada disso, Eleanor. Estamos tendo um bom dia. Mãe, fala sério. Ele não parou de beber até agora. A mãe balançou a cabeça como se apagasse o rosto de Eleanor em uma lousa. Rich está bem. Ele nunca tem dificuldade em dirigir. Não acho que o fato de ele beber e dirigir ao mesmo tempo seja um bom argumento. Você não aguenta essa situação, né? Disse a mãe baixinho, mais irritada, fechando a porta do quarto.
Olha, eu sei que você tem passado por... Ela olhou para Eleanor, balançando a cabeça novamente. Por alguma coisa. Mas todo mundo nessa casa está tendo um ótimo dia. Todo mundo nessa família merece ter um dia como este. Nós somos uma família, Eleanor. Até o Rich. Desculpe se isso a faz tão infeliz, Eleanor. Ela fechou os olhos como se tentasse manter a calma. As pálpebras eram bem pálidas e azuladas. Sei que as coisas não são perfeitas o tempo todo, mas esta é a nossa vida agora. Você não pode viver tendo chiliques, não pode viver tentando enfraquecer esta família. Eu não vou deixar. Eu tenho que pensar em todos. Você entende? Tenho que pensar em mim. Daqui a alguns anos você vai ser dona do seu nariz, mas Rich é meu marido. Ela quase soava sã, pensou Eleanor, se não fosse óbvio que agia com a parte racional do lado maluco da cabeça. Levante-se, disse a mãe. Coloque o casaco. Eleanor vestiu seu casaco e acompanhou os irmãos até a caçamba da Uzi. Quando chegaram ao mercado, Rich esperou na caminhonete, enquanto todos entraram. E assim que entraram, Eleanor entregou a nota de 50 para a mãe. E ela nem agradeceu. Parque. Fazer compras para a ceia de Natal estava levando séculos, porque a mãe de Parque sempre ficava nervosa quando cozinhava para a sogra. Que tipo de recheio sua avó gosta? Ela perguntou. O de Pepperdridge Farm, disse Park, pendurado na traseira do carrinho, tentando dar uma empinada. Pepperdridge Farm original ou Pepperdridge Farm de milho? Sei lá, original. Se você não sabe, não fale. Olhe, ela disse, olhando atrás dele. Lá está a sua Eleanor. Heleno. Park deu um giro e viu Eleanor em pé, em frente ao setor de carnes, com 4 dos irmãos ruivos, considerando que nenhum deles era de fato ruivo perto dela. Ninguém era. Uma mulher se aproximou do carrinho e pôs ali um peru. Devia ser a mãe de Eleanor, pensou Park, pois era muito parecida com ela. Mas mais esbelta e com mais sombreado, igual a Eleanor, mas mais alta, igual a Eleanor, mas cansada. Eleanor depois do outono. A mãe de Park também ficou olhando para elas. Mãe, pare com isso. Park sussurrou. Você não vai falar oi? Park balançou a cabeça. Achava que não era bem isso que Eleanor esperava. E mesmo que esperasse, ele não queria causar-lhe problemas. E se o padrasto estivesse junto? Eleanor parecia diferente, mais aborrecida do que de costume. Não havia nada pendurado no cabelo nem amarrado no pulso. Mesmo assim, estava linda. E foi quando Park reparou que ela era linda, que os olhos dela nem percebiam, assim como o restante dele. Ele quis correr até ela e contar-lhe isso. Quis dizer que se arrependia muito e o quanto a desejava. Mas ela não o viu. Mãe, ele sussurrou de novo. Ande logo. Park pensou que a mãe faria mais algum comentário no carro, mas ela ficou quieta. Quando chegaram em casa, ela disse que estava cansada. Pediu ao filho que trouxesse as compras para dentro. Depois passou o restante da tarde no quarto com a porta fechada. O pai finalmente entrou lá na hora do jantar, e 1 hora depois, quando ambos saíram, o pai avisou que iam todos jantar na Pizza Hut. Na véspera de Natal, disse Josh. Eles sempre comiam waffles, assistiam a filmes na véspera de Natal. Já tinham até alugado Billy Jack. Entra no carro. Seu pai disse. Os olhos da mãe de Park estavam vermelhos e ela nem se deu ao trabalho de retocar o rímel antes de sair. Quando chegaram em casa, Park foi direto para o quarto. Só queria ficar sozinho para pensar em Eleanor. Mas sua mãe o acompanhou. Sentou-se na cama dele, sem fazer o colchão oscilar nem um pouco. Entregou-lhe um presente. Isto é para sua Eleanor.
disse ela. De mim. Park fitou o embrulho, pegou-o, mas pareceu contrariado. Não sei se vou ter a oportunidade de entregar. Sua Eleanor, disse ela. Ela vem de família grande. Park deu uma chacoalhada leve no presente. Eu venho de família grande, continuou a mãe. 3 irmãs mais novas, 3 irmãos mais novos. Ela pairou a mão no ar, como se afagasse os cabelos de 6 cabecinhas. Tomaram um pouco de vinho durante o jantar, dava para notar o efeito. Ela nunca falava sobre a Coreia. Como se chamavam? Park perguntou. Ela pousou a mão gentilmente no colo. Em família grande, continuou. Tudo, todo mundo fica fininho. Fino que nem papel, sabe? Ela fez um gesto de quem corta alguma coisa. Entende? Talvez muito vinho. Acho que não, disse Park. Ninguém recebe o bastante, ela explicou. Ninguém recebe o que precisa. Quando você sempre passa fome, você tem fome na cabeça. Deu um tapinha na testa. Entende? Park não sabia bem o que dizer. Você não entende, ela falou, balançando a cabeça. Não quero que saiba. Me desculpe. Não precisa se desculpar, ele disse. Peço desculpa por como recebi sua Eleanor. Mãe, tudo bem. Não é culpa sua. Não. Não acho que falei direito. Não tem problema, Mindy, disse o pai de Park gentilmente, parado na porta. Venha se deitar, querida. Ele foi até a cama e ajudou a esposa a se levantar. Depois a envolveu com o braço, amparando-a. Sua mãe só quer que você seja feliz, disse a Park. Vê se não amarela por causa da gente. A mãe fez uma careta, sem saber ao certo se amarelar era palavrão. Park esperou até que a TV foi desligada no quarto dos pais. Depois esperou mais meia hora. Então pegou o casaco e saiu pela porta dos fundos. Correu até o fim da rua. Eleanor morava tão perto. A caminhonete do padrasto estava estacionada. Talvez fosse bom. Park não queria que ele chegasse e o pegasse ali parado em frente à casa. Estava tudo apagado, pelo que Park conseguia ver, e nem sinal da cachorra. Ele subiu os degraus, o mais quieto que pôde. Sabia qual era o quarto de Eleanor. Ela lhe contara certa vez que costumava escapar pela janela, e ele sabia que ela dormia na cama de cima do beliche. Ele ficou ao lado da janela para que sua sombra não entrasse no aposento. A ideia era bater bem de leve, e se alguém além de Leonor o visse, sairia correndo a toda velocidade. Park bateu na base da janela. Não aconteceu nada. A cortina, ou lençol, ou o que quer que fosse, nem se mexeu. Ela devia estar dormindo. Ele bateu com um pouco mais de força e se preparou para fugir. O lençol foi aberto no canto, mas ele não enxergou nada lá dentro. Devia correr, devia se esconder. Colocou-se perante a janela. O lençol foi puxado mais para o lado. Viu o rosto de Eleanor. Estava morta de medo. Vá embora, ela disse sem fazer ruído. Ele fez que não. Vá embora, ela insistiu. Depois apontou para longe. A escola, disse. Pelo menos foi o que Park entendeu. E saiu correndo. Eleanor. Eleanor só conseguia pensar que se alguém estivesse tentando invadir a casa por aquela janela, como é que ela conseguiria escapar e ligar para o 911? Não que a polícia viesse, dado o último incidente, mas ao menos ela poderia acordar aquele maldito do Gil e comer uns brownies. Park era a última pessoa que ela esperava ver ali. Seu coração deu um salto para fora antes que ela pudesse segurá-lo. Os dois acabariam mortos. Teve gente atirando para o alto por muito menos. Assim que ele desapareceu da janela, ela deslizou para fora da cama, feito aquele gato idiota, e vestiu o sutiã e os sapatos no escuro. Usava uma camiseta imensa
e calças de pijama masculino de flanela. O casaco estava na sala, então ela vestiu só uma blusa. Maisie adormecera assistindo a TV, então foi mais fácil pular a cama dela e sair pela janela. Ele vai me expulsar de uma vez por todas agora, pensou Eleanor, cruzando a varanda nas pontas dos pés. Seria o Natal perfeito para ele. Park estava sentado nos degraus da escola, onde um dia se sentaram para ler o Watchmen. Quando a viu, levantou-se e correu até ela. Correu, de verdade. Correu até ela e tomou-lhe o rosto com as duas mãos. E antes que ela pudesse dizer não, estava beijando-a. E ela o estava beijando também, ainda que tivesse prometido jamais beijar alguém na vida, muito menos ele, considerando a miséria em que isso a metera. Ela chorava e Park chorava. Quando Eleanor tocou o rosto dele, sentiu as lágrimas. E calor. Ele era tão quentinho. Ela pendeu a cabeça para trás e beijou-o como jamais fizera, como se não tivesse mais medo de beijar mal. Ele afastou o rosto para pedir desculpas, mas ela balançou a cabeça, porque, embora quisesse que ele pedisse desculpas, queria beijá-lo mais do que qualquer outra coisa. Me desculpe, Leonor. Ele segurou o rosto dela contra o dele. Eu estava errado com relação a tudo, a tudo. Me desculpe também. Por quê? Por agir feito maluca o tempo todo. Tudo bem, ele disse. Mas nem sempre. Às vezes eu até gosto. Ela balançou a cabeça. Nem sei por que eu faço isso, ela disse. Não tem problema. Só não me sinto mal por ficar brava por causa da Tina. Ele apertou sua testa contra a dela, até que doeu. Nem diga esse nome, ele pediu. Ela não é nada. E você é tudo, Eleanor. Ele a beijou novamente, e ela abriu a boca. Ficaram lá fora até que Park não conseguiu mais aquecer as mãos dela, até que os lábios dela ficaram dormentes de tanto frio e de tanto beijo. Ele quis acompanhá-la de volta à casa dela, mas Eleanor disse que seria suicídio. Venha me ver amanhã, ele pediu. Não posso, é dia de Natal. Depois de amanhã, então. Depois de amanhã. E no dia seguinte, ela riu. Acho que sua mãe não vai gostar disso. Acho que ela não gosta de mim. Não, não acho isso, ele disse. Venha. Eleanor estava subindo os degraus quando o ouviu sussurrando o nome dela. Virou-se, mas não viu nada na escuridão. Feliz Natal, ele disse. Ela sorriu, mas não respondeu. 33. Eleanor. Eleanor dormiu até o meio-dia, até que a mãe finalmente entrou no quarto e a acordou. Você tá bem? Ela perguntou. Seus olhos estão vermelhos. Tô com sono. Parece que está ficando resfriada. Quer dizer que posso voltar a dormir? Acho que sim. Olhe, Leonor. Ela se afastou da porta e disse mais baixinho. Vou falar com Rich sobre as férias de verão. Acho que posso fazê-lo mudar de ideia sobre o acampamento. Eleanor abriu os olhos. Não, eu não quero ir. Mas pensei que você fosse ficar tão feliz de poder ir embora daqui. Não, disse Eleanor. Não quero ir embora de novo. Dizer isso a fez sentir-se completamente imbecil. Mas ela diria qualquer coisa para passar as férias com Park. E nem pretendia dizer a si mesma que provavelmente ele já estaria de saco cheio dela até lá. Quero ficar aqui, em casa. A mãe assentiu. Tá bem, disse. Então não vou nem comentar. Mas se você mudar de ideia, não vou. Enquanto a mãe saía do quarto, Eleanor fingiu voltar a dormir. Park dormiu até o meio-dia, até que Josh entrou no quarto
e borrifou água nele com uma garrafinha do salão da mãe. O pai disse que se você não se levantar, vou ficar com todos os seus presentes. Park bateu em Josh com o travesseiro. Estavam todos esperando por ele e a casa toda cheirava a peru. A avó queria que ele abrisse o presente que ela lhe dera primeiro. Mais uma camiseta escrito: Beije-me, sou irlandês. Era maior do que a do ano anterior, ou seja, um número maior do que Park estava vestindo. Os pais deram-lhe um vale de $50 da Drastic Plastic, a loja de punk rock que ficava no centro. Park ficou surpreso com a ideia e surpreso com o fato de a loja vender vales presentes. Isso não era nem um pouco punk. Ganhou também 2 blusas pretas que davam de fato para usar, um perfume da Avon que vinha num vidro em forma de guitarra e um chaveiro sem chave, o que o pai fez questão que todos reparassem. O aniversário de 16 anos de Park passara em branco e ele nem se importava mais em tirar a carteira de motorista e ir de carro à escola. Não pretendia abrir mão do único momento garantido que tinha com Eleanor. Ela já lhe dissera que, embora a noite anterior tivesse sido incrível e ambos concordassem nesse ponto, ela não podia se arriscar a sair à noite de novo. Qualquer um dos meus irmãos poderia ter acordado, ela disse, e isso pode acontecer, e com certeza eles vão me dedurar. Eles são bem confusos na hora de se decidirem a quem devem ser leais. Mas se você não fizer barulho... Foi então que ela contou que quase toda noite ela dividia o quarto com todos os irmãos. Todos. Um quarto do mesmo tamanho do dele, ela disse, tirando o espaço da cama. Ficaram sentados contra os fundos da escola, embaixo de um pequeno toldo, onde ninguém poderia vê-los, a não ser que procurasse, e onde a neve não caía direito sobre a cabeça deles. Sentados bem perto, rosto colado, mãos dadas. Não havia nada atrapalhando agora, nada estúpido ou egoísta, apenas ocupando o espaço. Então você tem 2 irmãos e 2 irmãs, 3 irmãos e uma irmã. E como eles se chamam? Por quê? Curiosidade, ele disse. É segredo? Ela suspirou. Ben, Maisie. Maisie? É. Então, Mosey e Jeremiah. Ele tem 5 anos, então vem o bebê Little Rich. Park riu. Vocês o chamam de Little Rich? Bem, o pai dele é o Big Rich. Não que ele seja tão grande assim. Eu sei, mas... Little Rich? Como Tutti Frutti? Meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Por que é que nunca pensei nisso? Park puxou as mãos de Eleanor na direção de seu peito. Park ainda não tentara tocar Eleanor em lugar nenhum abaixo do queixo ou acima do cotovelo. Não achava que ela necessariamente o impediria se ele tentasse. Mas e se isso acontecesse? Seria muito chato. Enfim, as mãos e o rosto dela já estavam de bom tamanho. E vocês se dão bem? Às vezes. Eles são meio doidos. Como uma criança de 5 anos pode ser doida? Nossa, o Mose? Ele é o mais doido de todos. Está sempre com um martelo ou uma chave de fenda no bolso de trás e se recusa a colocar uma camiseta. Park riu. E como a Maisie é doida? Bom, ela é um pouco malvada para começar. E ela briga como se fosse uma menina de rua. Tipo, briga de arrancar o brinco dos outros. Quantos anos ela tem? 8? Não, 9. E quanto a Ben? Ben... Eleanor desviou os olhos. Você viu, Ben? Ele é quase da idade de Josh e precisa de um bom corte de cabelo. Rich os odeia também? Eleanor empurrou as mãos de Park para o lado. Por que é que você...
quer falar sobre isso? Park empurrou as mãos de volta. Porque sim, é a sua vida. Porque isso me interessa. É como se você tivesse levantado todos esses muros esquisitos ao seu redor, como se você quisesse que eu conhecesse só um pedacinho de você. Sim, ela disse, cruzando os braços. Muros, aquelas fitas de isolamento de cenas de crime. Estou fazendo um favor a você. Não faça, ele disse. Eu dou conta. Park pressionou o dedão entre as sobrancelhas de Eleanor, tentando desfazer sua cara zangada. Essa briga besta só porque você fica guardando segredos. Guardando segredos sobre ex-namoradas demoníacas, né? Eu não tenho nada ex-demoníaco para guardar. Rich odeia seus irmãos também? Pare de falar o nome dele. Ela estava quase sussurrando. Desculpe, sussurrou Park de volta. Ele odeia todo mundo, eu acho. Não a sua mãe, especialmente ela. Ele maltrata sua mãe? Eleanor revirou os olhos e passou a manga de seu pijama na bochecha. Oh, se maltrata. Park tomou suas mãos mais uma vez. E por que ela não vai embora? Eleanor balançou a cabeça. Eu não acho que ela possa. Eu não acho que tenha sobrado o suficiente dela. Ela tem medo dele? Perguntou Park. Sim. Você tem medo dele? Eu? Eu sei que você tem medo de ser expulsa de casa, mas você tem medo dele? Não, ela disse, levantando o queixo. Não. Eu só tenho que ficar na minha, entende? Tipo, enquanto eu estiver fora do caminho dele, estarei bem. Eu só tenho que ser invisível. Park sorriu. O que é? Eleanor perguntou. Você. Invisível. Ela sorriu. Park soltou as mãos de Eleanor e segurou seu rosto. As bochechas de Eleanor estavam frias e seus olhos se perdiam na escuridão. Era tudo que ele conseguia ver. Depois de um tempo, ficou frio demais para continuar lá fora. Até o interior da boca deles estava congelada. Eleanor. Rich disse que Eleanor tinha de sair do quarto e participar da ceia de Natal. Sem problema. Ela estava mesmo resfriada, então pelo menos não se sentia como se tivesse passado o dia todo fingindo. A ceia foi incrível. A mãe dela cozinhava muito bem quando havia comida de verdade com o que trabalhar. Algo além de legumes. Comeram peru recheado e peru de batata com molho de endro e manteiga. De sobremesa, arroz doce e biscoitinhos de pimenta que a mãe só fazia no Natal. Pelo menos essa era a regra na época em que a mãe costumava assar vários tipos de biscoitos o ano inteiro. Os irmãos menores não sabiam o que estavam perdendo. Quando Eleanor e Ben eram pequenos, a mãe deles vivia na cozinha. Sempre tinha biscoitinhos frescos quando Eleanor chegava em casa da escola. E café da manhã de verdade todo dia. Ovos com bacon, ou panquecas e salsichas, ou mingau de aveia com creme de açúcar e açúcar mascavo. Eleanor pensava ser tão gorda por isso. Mas mesmo na época em questão, em que passava fome o tempo todo, continuava enorme. A família toda atacou a ceia de Natal como se fosse o último jantar de sua vida. E foi praticamente, pelo menos por um tempo. Ben comeu as 2 coxas do peru e Mose um prato cheio de purê de batata. Rich passara o dia inteiro bebendo outra vez. Então estava todo festivo na ceia, rindo muito alto. Mas Eleanor não tinha como apreciar o fato de que ele estava bem-humorado, visto ser o tipo de bom humor que sempre beira a vir o oposto. Todos esperavam que ele virasse a casaca a qualquer momento. O que aconteceu assim que ele notou que não tinha torta de abóbora. Que porra é essa? Ele disse, metendo a colher em seu riz alamante. É arroz doce, respondeu Ben, bobo de tanto peru. Sei que é doce, Rich disse.
Cadê a torta de abóbora, Sabrina? Ele gritou para a cozinha. Eu falei para você fazer uma ceia de Natal. Decente. Dei dinheiro para você fazer uma ceia de Natal decente. A mãe parou na entrada da cozinha. Ainda nem se sentara para comer. É uma sobremesa de Natal dinamarquesa típica, pensou Eleanor. Minha avó fazia, e a avó dela fazia, e é melhor que a torta de abóbora. É especial. Eu me esqueci de comprar abóbora, disse a mãe. Como pôde esquecer uma porcaria de abóbora do Natal? Perguntou Rich, arremessando o pote brilhante de arroz doce. Ele bateu na parede ao lado da mãe e espalhou porções do arroz doce por todo o canto. Todos, a não ser Rich, ficaram imóveis. Ele se levantou da cadeira inquieto. Vou comprar torta de abóbora. Assim, essa família pode ter uma ceia de Natal decente. E saiu pela porta dos fundos. Assim que ouviram a caminhonete partir, a mãe de Eleanor pegou a tigela com o que restava do arroz doce. Depois raspou a pilha que havia no chão. Quem quer calda de cereja? Perguntou. Todos fizeram que sim. Eleanor limpou a sobremesa do chão e Ben ligou a TV. Assistiram ao Grinch e Frost, The Snowman e os fantasmas de Scrooge. A mãe chegou até a se sentar para assistir com eles. Eleanor não pôde deixar de pensar que, caso o fantasma do Natal aparecesse, ficaria enojado com aquela situação toda. Mas Eleanor estava satisfeita e contente quando adormeceu.